Olá, turma odontológica! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre registro de Guise. É o registro da tomada da relação cêntrica. Primeira coisa que nós precisamos é ter modelos montados em articulador semi-ajustável de uma maneira correta e bem acabados, tá? Então é importante sempre frisar isso. E nós vamos precisar duas placas base, uma superior e uma inferior, previamente feitas sobre os modelos com acabamento e com grampos de retenção proximais com fio de orto. Tá? O fio de orto pode ser 0,7 ou 0,8. Então aqui um detalhe do grampo. E vamos precisar duas plaquinhas planas, uma para a parte superior e uma para a parte inferior. Então vamos começar com a parte superior. Nós vamos precisar da plaquinha da parte superior e do parafuso com uma porca que irá raspar e fazer o registro na plaquinha da base inferior. Primeira coisa é colocar uma ponta nesse parafuso. Então com o disco de carburundo nós vamos fazendo o desgaste apontando esse parafuso até que ele fique pontiagudo. E depois disso nós vamos passar uma borracha para deixar essa ponta bem polida e não ficar fazendo buraco na plaquinha. Ela precisa só riscar a plaquinha com delicadeza. Agora na placa superior nós vamos colocar uma porca, fazer um furinho no meio da placa para poder colocar a porquinha. Então utilizando uma broca nós fazemos um furo ligeiramente maior do que a porca e vamos fixar com resina a porca sobre a plaquinha. Então, técnica de nylon, líquido, pó, plaquinha, líquido e limpa o pincel, tá? E vamos acrescentando até preencher todo o espaço entre a placa e a porquinha. Não esqueça sempre de limpar o pincel para você não perder o pincel. Agora vamos traçar onde é o centro geométrico da maxila. Então, da ponta da cúspide do canino até a distal do segundo molar ou até a tuberosidade da maxila. Nós vamos fazer dois riscos em forma de X. Onde esses riscos se cruzarem é onde nós iremos colocar o parafuso, que será a pua, coincidindo com a porca que nós estamos colocando na plaquinha superior. Então aqui é o centro geométrico da maxila. Esse centro geométrico vai coincidir com a perfuração no centro da porquinha por onde passará a pua. Aqui um detalhe para nós enxergarmos o X lá do centro da maxila com a perfuração da porca. É importante fazer a adaptação dessa placa para que seja paralelo ao plano oclusal superior. Então vamos fixar a placa horizontal sobre a base previamente feita. Técnica de nylon novamente. Então líquido pó vai até a placa, deposita e depois líquido e limpa no papel. Vamos fazer isso até preencher e fixar em toda a extensão dessa placa. Aqui está finalizado. Vamos agora, depois de polimerizar, nós vamos fazer uma perfuração no palato, exatamente de onde entrará o parafuso da pua. Transferimos a posição do centro do furo da porca e vamos fazer uma abertura com a Maxi-Cut para que depois nós consigamos colocar o parafuso na porca. Colocamos o parafuso em posição, vemos se não precisa fazer nenhum tipo de alívio para que ele entre nessa região sem nenhum tipo de retenção. Então a pua está lá. Na posição, vamos dar o acabamento de tudo com lixa e podemos polir com uma escova. Então aqui a peça terminada, já a parte superior, com a regulagem do parafuso.
Então aqui podemos regular a dimensão vertical de oclusão na hora de fazer a tomada do registro na boca. A adaptação tem que ser perfeita, porque ele vai ter que ter estabilidade quando em posição na boca. E aqui mexendo, alterando, aumentando ou diminuindo a dimensão vertical de oclusão. A parte inferior, nós temos a placa base previamente executada, também com os grampos de proximais feitos com fio de orto. Deve estar bem adaptada e bem ajustada no modelo. Não deve soltar, os grampos de retenção devem por si manter a peça na boca. Então vamos utilizar a placa, a próxima placa, que é a que tem a plaquinha de alumínio, que pode ser feito um pedacinho de uma bandeja de alumínio de forno, de cozinha, e vai ser colocada na mesma posição paralela à placa superior onde tinha a porquinha. Primeiro fazer um ajuste para que ela adapte perfeitamente na região inferior. E vamos fazer o desgaste da plaquinha. Agora nós vamos avaliar se ela está adaptando na placa base, para que a gente possa fazer a fixação dela com resina acrílica ativada quimicamente. Então aqui o posicionamento também deve estar paralelo ao plano oclusal, para que obviamente ela fique paralela à placa superior. Isso é imprescindível, que a plaquinha base inferior com a lâmina de alumínio esteja paralela à plaquinha superior onde tem a pua. Então, técnica de nylon novamente, vamos preencher todos os espaços. Depois que remover do modelo que ela tiver polimerizado, nós faremos o preenchimento dos espaços que ainda ficaram nas regiões de difícil acesso. Lembre-se sempre de limpar o pincel para que você não perca as cerdas do pincel em cada vez que for usar a técnica de nylon. Então, após dado o acabamento, a placa estará adaptando ao modelo inferior, sem báscula e com boa estabilidade e retenção. Então agora avaliando as duas plaquinhas, quando você coloca uma sobre a outra, é somente a pua que deve se tocar. Temos que fazer essa prova no articulador semi-ajustável. Então agora, com os modelos posicionados no articulador semi-ajustável, nós vamos avaliar se o paralelismo das placas está de acordo. Lembrando que a altura da dimensão vertical de oclusão é sempre dentro do espaço funcional livre, ao redor de 3 milímetros. E dentro desse espaço funcional livre, é importante que tenha desoclusão de todos os dentes para que você consiga fazer o registro e conseguir imprimir o gráfico de guise na plaquinha inferior. Então agora é só ir para a clínica e fazer o registro em clínica. Isso eu vou falar em um vídeo mais para frente. Então um grande abraço, aqui é o professor João Paulo Fernandes e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo.